26º domingo do tempo comum. A cura do paralítico e a causa das tribulações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filho, tem confiança, perdoados te são os seus pecados. Mateus 9, versículo 2. Sumário. De ordinário, a causa de todas as tribulações, especialmente das enfermidades, são os pecados. Eis porque o Senhor, como refere o Evangelho antes de restituir ao paralítico a saúde do corpo, lhe restituiu o da alma, concedendo-lhe o perdão dos seus pecados. Portanto, se quisermos que Deus nos livre das aflições que nos oprimem, arranquemos primeiro a raiz, isto é, o pecado. Aconselhemo-lo igualmente ao nosso próximo em suas tribulações. 1. Quando alguém ofende a Deus, provoca todas as criaturas a castigarem-no, e especialmente aqueles que abusa para ofender o Criador. Sucede então o mesmo de Santo Anselmo, que quando um escravo se revolta contra o seu senhor, excita a indignação não só do seu senhor, como também de toda a família. Deus, porém, sendo um Senhor de infinita misericórdia, contém as criaturas a fim de que não castiguem o réu. Mas quando vê que este não faz caso das ameaças, serve-se delas, então, para se desafrontar. De modo que, de ordinário, a causa de todas as tribulações, especialmente das enfermidades corporais, são os pecados. Aquele que peca virá a cair nas mãos do médico. Eclesiástico 38, versículo 15. Esta verdade nos é revelada com bastante clareza no fundo do Evangelho de hoje. Um paralítico pediu a Jesus Cristo a saúde, e Jesus, antes de curar corporalmente, curou-lhe a alma, dizendo: Filho, tem confiança, perdoados te são os pecados. Por que é que Jesus procedeu assim? Responde São Tomás: porque o Senhor, como bom médico, quis primeiro arrancar a causa da enfermidade, que eram os pecados, e depois tirar a própria enfermidade, que era o efeito deles. É este também o motivo porque o Senhor, depois de curar aquele outro enfermo na piscina de Betsaída, o qual estivera doente por 38 anos, o exortou a não mais pecar, a fim de que não lhe acontecesse coisa pior. João capítulo 5, versículo 14. Escuta, pois, meu irmão, o belo conselho que te dá o Espírito Santo para quando tu também estiveres oprimido pelas tribulações. Filho, em tua enfermidade, e o mesmo se diga de qualquer tribulação, faze oração ao Senhor e Ele te curará. Aparta-te do pecado, endireita tuas ações, purifica o teu coração de todo delito, e depois dá lugar ao médico. Eclesiástico 38, versículo 9. 2. A narração evangélica mostra-nos também um belo exemplo de caridade digno de ser imitado. O paralítico deitado no seu leito não se apresentou por si mesmo ao Senhor, mas foi apresentado por outros com bastante incômodo. Porque, segundo observa São Marcos, como não pudessem entrar pela porta da casa onde estava Jesus, descobriram parte do teto e, fazendo uma abertura, arriaram o leito em que o paralítico jazia até perto de Jesus. Marcos 2, versículo 4. E o Redentor sentiu-se impedido a curá-lo, não tanto pela compaixão para com o enfermo, como pela fé dos que o tinham trazido, vendo-lhes a fé. Eis o que nós também devemos fazer. Empreguemos todos os meios para reconduzir a Jesus as almas enfermas dos pecadores, a fim de que sejam curadas. E se não estiver ao nosso alcance, fazer mais. Demo-lhes ao menos bom exemplo e roguemo-lhes por eles. Desta maneira, praticaremos um belo ato de caridade, não somente para com o próximo, como também para conosco. Porquanto, na expressão de Santo Agostinho, neste mundo, o Senhor castiga muitas vezes os bons como os maus, porque se descuidam de impedir e de corrigir os pecados dos outros. Ó meu Jesus, saúde dos enfermos, conforto dos que sofrem, tende piedade de mim. Renovai, suplico-vos, os prodígios que outrora fizestes a favor de Israel, e pela vossa onipotência livrai-me de todas as enfermidades, de todas as tribulações que com justiça me afligem em castigo das ofensas que vos tenho feito. Se vós, porém, ó meu Senhor, dispondes de outras formas, eu vos ofereço como sacrifício em união e agradecimento daquele que por mim fizeste sobre a cruz, para desconto de meus pecados e pela conversão dos pecadores. Dignai-vos de as aceitar,
e como recompensa infundi em meu coração a virtude da paciência, e conduzi-o sempre pela ação da vossa misericórdia, porque sem vós, a vós não podemos agradar. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.